Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 19 de julho, acolhemos a Palavra de Deus em nosso coração, para que ela possa produzir frutos. O Senhor hoje no Evangelho vai nos contar 3 parábolas. Nos contou também uma parábola na semana passada, do semeador. Desta vez ele vai falar-nos a respeito do reino de Deus. Sobre o reino de Deus, 3 parábolas: do trigo e do joio, da semente de mostarda e também do fermento na massa. Temos a alegria de perceber que o reino de Deus é de Deus. Com uma semente pequena de mostarda, ela cresce, tende a crescer. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Portanto, não nos preocupemos nem nos apressemos e tampouco apressemos a Deus no crescimento da nossa comunidade. Façamos a nossa parte e o Senhor fará a dele. A igreja é para acolher todas as pessoas, como uma semente de mostarda germinando, crescendo, vai acolher os pássaros e então produzir inclusive sombra. Tamanho é o seu crescimento. Bom, nós temos o fermento. Um pouco de fermento na massa leveda, transforma toda a massa. Portanto, mesmo sendo a comunidade cristã, o reino de Deus pequeno, ele tem este poder de transformação. Bom, o Senhor também conta a parábola do trigo e do joio. Inicia a parábola e ao final hoje do Evangelho nos explica. Isto é maravilhoso. Junto com as 2 outras leituras, vamos compreender exatamente esta ideia que nos revela o reino de Deus. E se nós podemos falar do julgamento e do juízo, isso é uma realidade na parábola do trigo e do joio, quero dizer antes sobre Deus. Hoje as Escrituras nos mostram 3 pontos a respeito de Deus. Primeiro, que Deus não é o autor do mal. Segundo, que Deus é bom. E terceiro, é que Deus está ao nosso lado. Deus não é o autor do mal. Não é Deus que cria o mal. Vejam bem, a parábola nos deixa isso muito claro. É o filho do homem que semeia a boa semente e é o maligno, o diabo, que semeia o joio. Muitas pessoas ficam questionando a realidade da presença de Deus no mundo diante do mal. Ora, o mal não questiona a existência de Deus. O mal questiona o nosso comportamento e nossas escolhas. Porque se existe alguma coisa acontecendo que não seja natural, mas devido às escolhas dos homens, cabe aos próprios homens, movidos pela inspiração, sobretudo pelos mandamentos de Deus e pela inspiração da bondade e do amor em todos os corações, a fazer o bem. Miséria, corrupção, injustiça, fome e misérias no mundo, isso é culpa de Deus? Não pode ser culpa de Deus. Quando se dá um acidente de carro, é culpa de Deus? Se alguém se embriaga e dirige alcoolizado, culpa de Deus? Não pode ser de Deus. Deus não é o autor do mal. Isso fica muito claro na parábola. Isso é muito impactante. Deus é bom, não é o autor do mal. Existem as situações naturais da vida, envelhecimento, doença, morte. Existe toda a realidade natural que nos cerca, as catástrofes naturais que fazem parte da realidade do mundo. O mundo não é um paraíso, mas há tantas coisas que atribuímos à inexistência de Deus. Como é possível Deus existir diante deste mal? Ora, devemos questionar: como eu posso conviver diante deste mal e não fazer nada? Ou como pessoas podem ignorar tanta presença do mal, do sofrimento, podendo fazer tanto pelas pessoas, acumulando tantas riquezas e tantos bens e não ajudando os carentes, os mais pobres? O problema não é de Deus, o problema é do coração do homem. Então, Deus não é o autor do mal. Segundo, nós vimos um outro ponto a abordar, que Deus é bom. Isso fica muito claro na primeira leitura, retirado do livro de Sabedoria. Lá nós vamos ouvir que Deus julga com clemência e nos governa com grande consolação, ou melhor, com grande consideração. Julga com clemência e nos governa com grande consideração. E a palavra de sabedoria ainda vai dizer o livro: concede o perdão aos pecadores. O nosso Deus é bom, Ele nos perdoa. Ele poderia nos destruir sendo Deus, mas não o faz. Poderia agir com força violenta, mas não o faz. Nós encontramos de modo maravilhoso essa expressão no Salmo
no Salmo 103, no versículo 8. Assim nós encontramos no Salmo: o Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e generoso em seu amor. Deus é bom. Deus não é o autor do mal, Deus é bom. Podendo nos castigar, podendo nos punir, não nos pune. Podemos compreender o castigo de Deus como oportunidade, como consequência dos nossos pecados e oportunidade de conversão. Mas Deus nos ama. Entretanto, a parábola do trigo e do joio vai nos falar de um julgamento, do final e da colheita. O Senhor nos dá toda a possibilidade da mudança neste momento. E vimos que Ele é bom e que perdoa os pecadores. Este é o nosso tempo de conversão. Queremos ser trigo ou queremos ser joio? Deixarmos-nos mover pela mão de Deus ou deixarmos-nos mover pela mão de Satanás, do diabo, do inimigo? Essa é uma escolha que você deve fazer. Ou a vida ou a morte. Ou brilhar como o sol, como filho e filha de Deus, ou escolher o fogo para onde vão todos os joios recolhidos. Muito bem, mas essa escolha também não depende de Deus, depende de mim e de você. Deus é bom, Deus não é o autor do mal. Concluo com o terceiro ponto: Deus está do nosso lado. A segunda leitura, retirada do livro de Romanos, no capítulo 8, vem nos dizer que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, exatamente para que possamos escolher ser trigo de Deus. Ser trigo de Deus e revelar o seu amor ao mundo. O Espírito Santo vem em nosso socorro, em socorro à nossa fraqueza e intercede ao nosso lado, ou seja, Deus está ao nosso lado, não para corroborar com as nossas escolhas erradas, mas para nos ajudar a permanecer no caminho bom, no caminho certo, no caminho que Deus traçou para nós e para o mundo inteiro. Por isso, Ele intercede ao nosso favor. O Espírito reza por nós, o Espírito intercede por nós, como também o Espírito Santo, intercedendo em favor dos santos, nos ajuda a compreender que, assim como Ele o faz, nós devemos fazer, escolhendo o caminho dos santos, escolhendo o caminho da vontade de Deus. Devemos abrir o nosso coração e deixar o Senhor agir. Queremos ser, portanto, trigo de Deus e não joio do demônio. Queremos ser trigo de Deus e produzir vida e não o joio que causa o mal e a morte. Queremos ser de Deus. Portanto, temos todo o tempo antes da colheita e este é o nosso momento, o momento da nossa escolha, porque Deus não é o autor do mal, não foi Ele que semeou o mal, isso veio do coração do demônio e do coração dos homens. Deus é bom, perdoa os nossos pecados e, por último, Deus está do nosso lado, intercedendo por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.